o assunto agora interessa a homens e mulheres. Vamos falar sobre a calvície. Quais são os problemas que fazem a gente ter a queda de cabelo? É genético? É algum tipo de doença? E também vamos mostrar algumas soluções. Nosso querido apresentador, gatíssimo Brito Júnior. Tony Bennett também tá aqui? Tony Bennett? Tony Bennett, tá aqui, ó. Olha aí. Não é o Tony Bennett? Olha aí. Pois é, você viu que pessoa diferente, Brito? É o Tony Bennett, Tony Bennett Cader. Cader. Do Morro, Cader. Tony Bennett do Morro. Pois é, o Brito Júnior passou por uma transformação. O homem Cader, que todo mundo conhece, careca, está cabeludo. Eu adorei. Ana, não tô bonito? Você tá lindo, mas você Tony tá... Bennett, obrigado. É um elogio, Cuidado. Brito Júnior. Aliás, estamos iguais, né? Somos carecas e somos cabeludos hoje, né? Olha, você ficou bem mais jovem, sabe? Parece que você tem, assim, uns 40 anos, que eu sei que você tem 80, não é? É a nossa idade. Ô, Ticiane, você quer me arrasar hoje. Eu tava aqui em São Paulo, você falou, a minha é tão fresco pra fazer a matéria do peixe. É porque, na verdade, aqui, eu tô me espelhando em você, porque Quase eu não abriria um peixe de jeito nenhum. Eu tava botando meu cabelo, quase que eu largo tudo pra vir aqui, Ticiane, poxa. Mas olha, Você ficou gato, você ficou gato. Eu já tinha me esquecido, eu tô até olhando ali pra ver como é que eu fico. Eu tinha me esquecido como eu era. Como é ter cabelo. Como é ter cabelo, mas posso falar um negócio, Ana? Muita gente pensa que eu não tenho cabelo. No Facebook, então bota umas fotos antigas, aí fala, você tem cabelo? Eu falei assim, tenho cabelo, mas eu raspo tudo, eu boto aquele creme de barbear. Mas fica tranquilo, porque é do careca que elas gostam mais. Será? É verdade, você vai ver. Agora nós vamos falar sobre um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé, a calvície. A Organização Mundial de Saúde afirma que metade da população do planeta terá algum grau de calvície até os 50 anos. E os homens não são as únicas vítimas, não. Muitas mulheres também sofrem com a perda de cabelos. Por isso, preste muita atenção nessa reportagem do Alex Sampaio. Veja. Quem é que não curte uma missão impossível e o lado guerreiro do Brad Pitt? Tem ainda a boa forma de Angelina Jolie. E as batalhas em alto mar de Johnny Depp. Mas o que será que essas estrelas estão fazendo numa reportagem sobre calvície? Vasculhando pela internet, olha só o que nós achamos. Uma versão careca desta turma. E não pense que essas coisas só acontecem em Hollywood. Aqui no Brasil, e detalhe, não é montagem, artistas também ficam carecas se o personagem exigir. As atrizes Carolina Dickman e Camila Morgado são alguns exemplos. E tem ainda a Larissa Maciel, que para interpretar a personagem Sartre da minissérie José do Egito, abriu mão das madeixas. Mas essa turma que a gente viu até agora só ficou careca por uma montagem de computador ou então em nome de algum trabalho. Mas e se o lance de ser careca é algo que está registrado no seu DNA, sabe? Não tem como fugir daquilo. Será que todo mundo leva numa boa essa coisa de não ter cabelo? Durante muitos anos eu sempre tive cabelo, fazia uns topetes, fazia uns cortes da moda. Hoje eu não posso ter uma imagem como a do Neymar, por exemplo. Usava muito boné antes, né? É? Só que quando nasceu a minha menina, ela arrancava o boné da minha cabeça e jogava no chão. Daí minha mulher pediu também para mim não usar mais, eu larguei mão de usar boné e tô encarando uma boa. Qual é a vantagem de ser careca? Vantagem não tem, mas é comum. Para mim é comum, muito comum ser careca. Não existe apenas uma causa para a calvície. Ela pode ser consequência de um ou vários fatores. Entre eles, herança genética, que pode ser materna ou paterna, distúrbios fisiológicos e até emocionais. O principal fator que desencadeia a calvície é o genético. Você herda das famílias materna e paterna o gene da calvície.
Agora, não basta apenas ter o gene da calvície. Você tem que produzir no teu couro cabeludo um hormônio chamado dihidrotestosterona, abreviando DHT. Esse hormônio é derivado do hormônio masculino, a testosterona. Vamos dizer assim, a testosterona é o hormônio bom. É aquele que te dá massa muscular, barba, bigode, ereção, libido, agressividade. Dentro da glândula sebácea, ele se converte nesse outro hormônio chamado DHT. Quando ele encontra o gene da calvície, inicia-se a troca de um cabelo normal por cabelos progressivamente mais finos, até que esse cabelo é transformado em um pelo e desaparece. Ela inicia com o afinamento dos fios, encurtação, rarefação e a despigmentação gradativa dos cabelos nas regiões frontotemporais da cabeça, as famosas entradas. Com o passar do tempo, aumenta a atrofia e a morte dos folículos capilares. Aí o bicho pega. Em média, demora 10 anos para um cabelo normal desaparecer. Então você tem esse período do início da percepção de que o cabelo já não é mais o mesmo, para começar um tratamento para não deixar ele desaparecer. Com a perda do cabelo, vem a baixa da autoestima. Eduardo é vendedor e durante alguns anos não conseguia encarar os clientes nos olhos por causa da falta de cabelo. Ia pra loja, usava boné, um constrangimento imenso. Eduardo já passou por 2 cirurgias. Satisfeito, ele exibe com orgulho a cabeleira. Enquanto atende a clientela, sempre dá aquele tapa no visual. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, metade da população masculina vai ter algum grau de calvície até os 50 anos. A idade mais perigosa para ela começar de forma definitiva são os 17 anos. Essas pessoas, por razões genéticas e hormonais, ficam carecas até os 22, 23 anos. Em outros casos, a perda de fios começa entre os 25 e 26. Especialistas dizem que até os 40 anos, a perda de cabelo pode ser um problema na vida daqueles que têm tendência à calvície. Quanto mais jovem o paciente percebe a chegada das entradas, mais agressiva a calvície vai sendo. Passou dos 40, 50 anos com o cabelo, o risco de acontecer é muito pequeno. Ao passo que o homem que passou dos 50, 55 anos não perde cabelo. O cabelo fica velho, frágil, grisalho, mas não desaparece. Eduardo começou a perder os fios aproximadamente aos 30 anos. Chegou aos 32, até os 34 anos já ela acentuou bem. Aí chegou aos 35, eu já tava bem calvo. Já. Aos 35 você já estava bem calvo. Mas nós, homens, não somos os únicos a sofrer deste mal. O senhor já viu alguma mulher careca na vida? Não, nunca vi. Sabia que as mulheres também podem ter calvície? Pode ser, mas elas usam peruca, né? Inventa alguma coisa que não aparece tanto. No caso das mulheres, qual a importância do cabelo? Aí fica difícil, né? Porque fica mais feio do que o homem, viu? Pois é, as mulheres também podem ficar carecas. Porque no caso das mulheres, por exemplo, é menos comum. A gente fala assim, o cara tá ficando careca, mas as mulheres a gente não tem muito essa referência. Por quê? A mulher tem uma proteção natural, que é o hormônio feminino. Ele é um hormônio anti-androgênico. Então basta a mulher ter um equilíbrio hormonal para ela não desencadear o mesmo padrão de calvície que os homens. Os homens têm hormônio feminino, mas numa dose muito pequenininha. Luciane passou por este drama. Aos 35 anos, ela percebeu que o cabelo estava ficando mais ralo. Percebi por causa da queda, eu estava com bastante queda de cabelo e as pessoas também comentavam que eu estava ficando careca, né? Então isso me incomodou bastante. Logo veio a questão da vaidade. Você vê um homem careca, ainda não é tão chocante. Agora uma mulher ficar careca é bastante... É mais inusitado. Isso. Há 6 meses, ela começou um tratamento e já se sente mais segura. Você colocou cabelo aí ou não? Não, eu não coloquei nenhum cabelo. Só com uma base de medicação? Só a base de medicação tópica, né? E, no caso, aplicações. O tratamento que ela se submeteu, além das substâncias para equilibrar os hormônios, se chama intradermoterapia. E você tem um mix de substâncias que inclui desde o minoxidil, que atua como um vasodilatador, melhorando a circulação sanguínea, mas ele também aumenta o metabolismo do folículo piloso com outras substâncias. A mais moderna se chama fatores de crescimento. Assim mesmo, no plural. São 3 proteínas diferentes que estimulam o teu folículo piloso a produzir um cabelo de forma mais rápida e mais grosso.
Além disso, tem um pool de vitaminas, sais minerais, aminoácidos e tem outras substâncias que atuam preventivamente, como a própria finasterida. Essa é uma agulha extremamente fina, pequena, delicada, para promover o mínimo de trauma no couro cabeludo. E é aquele velho ditado, né? Então, tem sacrifício que vale a pena, né? No pain, no gain. É verdade. Outros recursos muito utilizados são a finasterida e o minoxidil. Substâncias que nivelam a testosterona, diminuem oleosidade e inibem a queda. Finasterida é uma droga já em uso para calvície há mais de 15 anos. E para a próstata, ela é mais antiga. Se usa finasterida para a próstata há mais de 20 anos. E a finasterida tem envolvido com o tratamento chamados efeitos colaterais. E estes, quando surgem, são de ordem sexual, diminuição de libido e disfunção erétil. Então o médico tem que avaliar junto com o paciente os prós e contras. Cabeludo, Nelson disse tratar com a finasterida há 20 anos e sem interrupção. Vou pedir para você baixar a cabeça só um pouquinho? Pode. Ó, só para vocês olharem aqui, ele nunca fez transplante, ele tem tendência, propensão a calvície, a gente dá até para ver que ele tem um pouquinho de entrada aqui, mas só no finasterida e no minoxidil há mais de 20 anos, o cara está tratando, conseguindo manter o cabelo. Junto com mais 2 amigos, um careca, o Marcos, e um transplantado, o Luiz, eles criaram há 13 anos o Clube dos Carecas. A página na internet traz informações sobre a calvície, tratamentos e presta um auxílio para manter elevada a autoestima de quem está passando pelo problema. Nós recebemos mais de 80 e-mails por dia. Pessoas com problema de calvície, tem pessoas que inclusive não saem de casa por causa do problema da calvície. Experiente no assunto, Nelson manda um recado. Tratamento você não pode parar. Nunca. Agora, para aqueles que já tentaram de tudo e não estão felizes com os resultados, um caminho a ser seguido pode ser o do transplante capilar. Durante um procedimento cirúrgico que dura em média 8 horas, os fios são retirados da zona doadora e transplantados individualmente na área a ser coberta. Em média, cada cirurgia garante 8.000 fios ao paciente. E o preço pode variar de 5 a 15 mil reais. Não existe cura, posto que é um processo genético. A pessoa nasceu programada para perder o cabelo. Porém, iniciado o processo de calvície, seja ele pressentido pelo próprio paciente, ou quando as pessoas começam a fazer os comentários do tipo, tá ficando careca, esse é o momento para iniciar o tratamento. E agora, no palco do Programa da Tarde, você vai conhecer algumas alternativas, dicas e truques para combater a calvície. É com você, Brito Júnior, o careca mais inteligente e charmoso da TV brasileira. O que aconteceu? Eu entrei falando ali, careca? Mas isso é coisa do passado, porque agora eu sou cabeludo. E a gente vai continuar falando de calvície com o ator de Balacobaco, Luiz Guilherme. O nosso companheiro Amin Kader, agora cabeludo, parecido com Al Pacino ele ficou, ou com Tony Bennett. O cabeleireiro Zezinho, que é o autor destas proezas. E a dermatologista a doutora Ana Paula Pierro. Para que todos de casa não fiquem assim, achando que eu fiz uma cirurgia no fim de semana, fiquei 8 horas numa mesa cirúrgica recebendo um implante, o Zezinho, que fez esse trabalho em mim e também no Amin Kader, vai explicar agora que técnica que é essa, né, Zezinho? Isso. Na realidade, eu sempre penso assim, quem gosta de cabelo, gosta de cabelo. Tem gente que necessita ter cabelo e outro não. Se você se sente bem careca, tem que ficar careca realmente, como eu aqui. Agora, tem gente que tem problema em não ter cabelo. Aí, esse é o cliente certo para usar isso. Isso é uma película, nós temos 10 modelos em média de uma película, ela é de poliuretano ou silicone, outras são telas, com mais cabelo, com menos cabelo, para cada perfil de cliente. Isso é indolor, não requer cirurgia. Se você se arrepender
por 6, 8 meses, você pode tirar e ficar com o seu cabelo normal. Se você usar por um período muito longo e você tiver um pouco de cabelo, lógico, eu vou estar abafando, vou estar usando uma cola ou uma fita adesiva. Aonde for essa parte que vai estar abafada, é óbvio que eu vou abafar esse cabelo, vou prejudicar esse nascimento. Então, ela é uma solução para quem definitivamente quer ter cabelo rápido, indolor e não quer ser careca. E aí eu digo sempre assim, tá feliz careca? Meu, seja feliz assim. Tá feliz mais cheinha, mais magrinha, seja feliz assim. Agora, se você precisa, o público vai decidir se eu devo continuar com esse cabelo aqui, a técnica foi explicada agora, ou se eu devo voltar à minha imagem anterior. @datardeoficial. Pode mandar sua mensagem pelo Twitter pra gente. Agora, o Amin Kader vai continuar desse jeito, porque você ficou perfeito com essa técnica. Não. Impressionante. Al Pacino. Não, eu não quero. Sério. Você gosta de ser careca? Olha, eu adorei. Tem 3 anos que eu sou careca. Eu adorei ser careca. Nós somos ponto de referência. Onde fica o banheiro? Lá naquele careca. Onde eu pago essa conta? Lá naquele careca. Eu gosto de ser ponto de referência. Deixa eu perguntar pro Luiz Guilherme, que não tem cara de ponto de referência. Muito pelo contrário, ele lida muito bem com essa ausência de telhado. Porque a sua imagem já é assim pro público, né? Há 22 anos, Brito. E por que caiu e como é que você se sentiu? Não, por que caiu, eu não sei por que caiu. Eu acostumei a ser careca desde pequeno. Toda a minha família, tanto de parte de mãe quanto de parte de pai, todos os homens eram carecas. Então, desde pequeno, acostumei com isso e nunca tive problema em ser careca. De autoestima, nada? Nada, nem um pouco. Mas nunca pensou em fazer um implante, alguma coisa? E essa técnica, você faria? Essa técnica do Brito e do Amin? Não faria, mas acho muito boa, Zezinho, parabéns. Acho muito boa a técnica. Acho que, como você falou, para quem sente necessidade de ter cabelo, acho perfeito, acho maravilhoso. De repente, para interpretar não é uma coisa personagem, né? não é uma coisa que é, digamos, invasiva, né? Que não vai prejudicar a pele. Não, colou, não quer, tira, pronto, acabou, morreu o assunto, né? Isso é uma coisa muito boa que é usado, inclusive, eu usei peruca na última novela que eu fiz, usei na Vidas em Jogo, né? Que eu usei uma peruca grisalha, e mostrei pro Zezinho, que é uma necessidade que tinha de usada para ficar personagem. Mas assim, primeira vez que eu raspei careca foi para fazer Bent, um espetáculo de teatro, e que era um homossexual num campo de concentração. Então eu tinha que ser careca e magro, né? Bem magro. Uma época que dava para ser magro ainda, né? Não, mas você tá magro ainda. Muito obrigado, Tíssimo. Maravilha. Super elegante. Muito obrigado. E aí depois eu fui fazer uma outra novela, que aí deixei o cabelo crescer, que era o cabelo ondulado, né, doutora? Ondulado ou tudo outro, né? E depois, para essa outra novela, um personagem que eu olhei e falei, esse personagem precisa de uma coisa a mais. E aí rapei de novo a careca 20 anos atrás e nunca mais deixei crescer o cabelo. Mas essa questão da calvície, de ser careca, não é só um detalhe dos homens. As mulheres também sofrem com calvície, né, Tícia? É verdade. Então, eu queria até perguntar para a doutora Ana Paula, porque quando eu tive a minha filha, Rafaela, começou a cair muito meu cabelo. Depois de um tempo, crescia assim. Por que isso acontece? Então, após gravidez, pós-parto, pós-cirurgia, nós podemos ter o que a gente chama de eflúvio telógeno. Então, o cabelo tem um ciclo de crescimento. O cabelo está na fase normal dele de crescimento, ele entra em repouso e uma fase que ele vai cair. Em algumas cirurgias ou traumas ou pós-gravidez, muitos cabelos entram na fase de queda ao mesmo tempo. Então, isso é comum de acontecer. 3, 4 meses pós-parto. Então, é normal isso. Toda mulher vai cair cabelo, umas mais, outras menos. Então, quer dizer, pós-parto, cirurgias, a medicação pode causar queda de cabelo? Algumas medicações podem causar queda de cabelo, algumas doenças. Questão hormonal. Os hormônios também. Então, tem tanto a alopecia androgenética, que nós conhecemos como calvície, no caso aqui do Luiz. Então, é causado geneticamente e os hormônios têm influência nisso. Até a gente viu na reportagem, falando da testosterona, dihidrotestosterona e tudo mais. E tem também partes hormonais e outros hormônios, como o hormônio de tireoide, pode fazer cair o cabelo. Agora, existe uma calvície irreversível, assim, para as mulheres? Existe. A calvície masculina, normalmente, tem alguns padrões, mas o mais comum é esse, que começa com as entradas e aí cai. Da mulher, normalmente ela não fica sem cabelo totalmente, mas fica muito ralo, bem fininho. E é indicado, por exemplo, o implante capilar para as mulheres? Normalmente as mulheres não fazem implante capilar. Não precisa, Não né? precisam, porque elas não ficam totalmente sem cabelo, no caso da alopecia androgenética.
né? Mas existem outros tipos de alopécia, como a alopécia areata. Nós temos um caso aqui, né, Roberta? E então ela não tem cabelo, é a alopécia total, ela não tem cabelo. Bom, deixa eu apresentar então aqui as nossas convidadas e mais um convidado. Primeiro, a Marisa Soares. A Marisa, gente, ela tem 45 anos, é funcionária pública, é uma mulher super vaidosa. E eu queria saber do caso dela. Olha só, que ela tá aqui toda cabeluda. Vamos ver como é que ela é antes do cabelo. Olha que mulher bonita. E este Sem cabelo. é o seu visual agora. Sim. O que aconteceu com ela, doutora? No caso dela, ela tem o cabelo. Ela só raspou e ela gosta, por estética, de ter outros tipos de cabelo. Mas Hoje ela tem o cabelo mais ralo? Não, ela tem o cabelo normal. Ah, então quer dizer que é por pura vaidade. Pura vaidade. Praticidade também, Mas Ana. por que você optou por isso? Você acha que é mais fácil usar peruca ao invés de ter o próprio cabelo? Eu usava aplique durante um bom tempo, né? Usei o meu cabelo durante um bom tempo, mas eu queria que ele tivesse um crescimento, né? Mais rápido. Um crescimento mais rápido. E aí partia para as químicas, alisamento, mas aí quebrava muito, então não tinha como conservar o comprimento dele. E foi difícil para você, então, aceitar a calvície? Não, porque não tenho calvície, mas, né? Não, mas tipo assim, caiu, você falou que seu cabelo é muito fraco e quebrava muito. Quebrava assim as pontinhas e eu queria ele longo, não dava para mantê-lo comprido. Então você é careca por opção. Por opção. Por opção. Na realidade, ela tem cabelo afro e no cabelo afro é muito difícil quem tem cabelo afro, esse cabelo crescer, você precisa estar sempre alisando e ele vai sempre quebrando por causa do excesso de química. Daí, por dar muito trabalho e ela quer ser mais prática, ela sempre usava um mega hair, aquela coisa toda, ela resolveu raspar a cabeça, ter um visual mais prático e usar as próteses capilares, não as perucas, as próteses, porque ela usa raspado. E aí, tipo assim, ela usa como várias cantoras americanas. Um dia ela tá de Chanel preto, um dia ela tá loura, um dia ela tá mechada, e o marido tem uma mulher Zezinho, cada dia diferente. Você tá falando que algumas pessoas famosas fazem isso para mudar o cabelo? Bom, é o que todo mundo sabe. Beyoncé usa aquele cabelo Beyoncé. dela, é peruca direto naqueles clipes todos. Além de playback, ela também usa peruca. Sim. Mas peraí, sim, playback sim. todos Precisava os entregar cantores usam, Agora, Então, isso é uma forma muito prática de visual, de você mudar. Lógico que eu tenho uma certa restrição. Chega na minha clínica, por exemplo, a mulher quer raspar a cabeça, eu vou passar por um efeito psicológico ali com ela, raramente eu raspo, a não ser que ela me prove que ela tem uma condição financeira de a cada 6 meses estar comprando uma peça dessa, que não é tão barato assim. Quanto custa? Uma peça igual a da Marisa custa na faixa de R$3.000, R$2.500. Isso dura 6 meses, 8 meses, se tiver cuidado chega um ano. Isso independente, eu tenho amigos de profissão que cobra 17, cobra 15, cobra 20, cobra 5. Nossa! 15 mil reais? Sim. Mas o cabelo natural, né? Natural, é natural, também é natural. Aí depende da ganância do empresário, o quanto quer ganhar. Na realidade, por ser grife, careca, né? Grife. é grife também, por ser careca, na realidade, quando o cliente vai à minha clínica, eu me sinto no lugar dele. Você também é careca? Sou careca. Jura, Zezinho? Sim. Você tá usando a mesma técnica que você usou no técnica que Brito? o Brito, sim. Como o meu amigo ali também. Nós somos careca, o Ed. Aí o que acontece? Por ser cabeleireiro, vir na frente do espelho toda hora sem cabelo e mexendo no cabelo dos outros, até me dava uma inveja. Fazer aquele escola. Assim, E quanto custa a sua peruca, por exemplo? A minha prótese, meu implante capilar, o masculino na faixa de R$1.500, isso na parcial. E dura 6 meses, 6, é 8 isso? meses. Mas assim, você tem peça, você tem cabelo para todos os tipos de bolso, por exemplo. Quando o cliente chega na minha clínica, eu converso com ele meia hora e capto o perfil dele. O que ele precisa, o que ele está buscando. Uma peça com menos cabelo, que ele quer começar como se ele estivesse raleando o cabelo, essa peça vai desgastar mais rápido. Essa peça vai cair no cabelo e ela fica careca também. Então, se você tiver um bolso mais recheado, você pode usar uma descartável. Você usa um mês e joga fora. Ela é a coisa mais perfeita do mundo. Eu quero ter um pouco mais de durabilidade, não tenho tanta condição financeira, eu tenho ela para durar 8 meses, 1 ano. Então, você adequa para cada pessoa, para cada perfil. Não é só chegar e colocar. Zezinho, no caso do, sem querer te cortar, já escutando, o Edgar, por exemplo, ele também fez esse tratamento? O Edgar também maravilha. tem, o Edgar também. Que maravilha. O Edgar. Impossível dizer que é. Ele fez um Impossível. tratamento definitivo, é isso, Não, Edgar? ele usa o mesmo que eu uso, A o mesma mesmo que o técnica. Brito. Mesma técnica. Mesma técnica. Olha, tá Agora, muito natural. a Roberta de Absolutamente Jesus, natural, Zé. que é super jovem, ela tem 30 anos, é vendedora, ela tem alopécia.
Fala um pouquinho sobre o caso dela, doutora. Olha, a foto que a gente está mostrando agora Do Edgar, é sem do cabelo. Edgar antes de de colocar essa prótese capilar no cabelo. Muito bom. Que foi a técnica feita pelo Zezinho. Melhora muito, muito, muito. É isso que eu tô falando de fazer. Se você precisa, não se sente bem, eu acho que tem gente que fica muito bem careca e outros não. E aí, se você precisa, isso realmente dá uma melhorada. Você está falando com muito relação grande. a mim, né? Isso, eu acho que quando você é bem resolvido, você não precisa. Quando chega na minha clínica e a pessoa que eu acho que ela é bem resolvida, eu digo assim, não precisa usar. É Eu acho que é para verdade. quem precisa, porque senão fica uma prostituição. Todo mundo chega, eu vou vender, vou vender, vou vender, vou vender. Nem sempre é isso. É Às verdade, vezes, a pessoa não cai bem pra todo não mundo, né, precisa, não Zezinho? cai bem Agora, pra todo mundo. eu queria Além saber de da- que, Tiziana, Desculpa. se você não souber usar isso, vive uma peruca também. Além de você colocar na cabeça, você tem que saber usar, tem que saber pentear. Se você chega aí, se você usa de qualquer jeito, não tem um pouquinho de feeling para usar, né? fica artificial. Não é todo mundo que tem o perfil. E eu digo assim, se você não tem o perfil, eu faço de tudo para não te vender, porque você queima meu peruca, produto. Não. Ana, puxa. Olha só. Puxa, Ana. Não é peruca. Eu adorei porque não é peruca. Olha, ele disse que eu posso gente, mergulhar pode no puxar mar, mesmo. que eu posso correr na praia. Pode fazer puxar, um sexo Ana, mais as pessoas selvagem pensam também, que ela você se tá permite. fingindo. Muito bem, agora eu queria perguntar para a Roberta, né? Com quantos anos você descobriu a calvície, né? Que você tem, na verdade, alopecia. Isso, eu descobri com 7 anos de idade. 7 anos. Eu queria ver a foto do antes e depois da Roberta, por favor. Olha a Roberta antes e agora, como ela está. Nossa, muda bastante, né, Roberta? É muita diferença. Você ficou feliz com o resultado? Sim, aumenta a autoestima da pessoa. Você não tem que ficar combinando boné, combinar lencinho. Eu sou o que eu sou. Mas como que foi? Com 7 anos você descobriu que você tinha pouco cabelo, é isso? Não crescia? Como que foi? Com 7 anos, eu fui pentear meu cabelo. E aí, quando eu olhei o espelho, estava cheio de cabelo, né? E aí, conforme foi passando, eu levantava de manhã, eu via cabelo no meu travesseiro. E quando eu fui ver, eu estava com muitas falhas. E aí, com o tempo, foi caindo a minha sobrancelha, foi caindo o pelo do corpo. Nossa! E aí eu fiz vários tratamentos. Fiz o tratamento com minoxidil, que passou ali. Fiz o tratamento das aplicações de injeções na cabeça. Só que é que nem falou ali, você não pode parar o tratamento e você tem que sempre ficar calma, sempre acreditar. E assim, a gente, mulher que não tem cabelo, a gente quer ver um resultado. E esse teu cabelo é como? É prótese também? É prótese Capilar? inteira. Nossa, ficou muito legal, ficou perfeito. Há quanto tempo você usa esse tipo de prótese? Aproximadamente 5 anos. 5 anos. O da Roberta, ela tem uma história muito, muito bacana que quando eu trouxe ela para ceder a imagem para mim, quando ela me procurou, foi num programa que eu fiz aqui na Record, ela me procurou e o sonho dela era fazer um rabo de cavalo, que é uma coisa tão simples para quem tem cabelo. E ela, a primeira coisa que ela, quando comprou essa peça, eu vou poder fazer um rabo de cavalo? Eu falei, pode. Aí encomendamos a peça para ela. Quando chegou, que ela fez o rabo de cavalo, ela chorava como uma criança, porque ela nunca tinha feito um rabo de cavalo. Então, assim, dizendo que, assim, é super importante para a mulher, às vezes uma coisa tão simples. Por exemplo, uma mulher que está fazendo quimioterapia, por exemplo, é super importante para nesse tratamento passar por essa fase um pouco mais tumultuada, passa mais suave. 50% do tratamento está na sua tranquilidade, na sua cabeça. Então isso ajuda muito, não só o caso da Marisa que usa por vaidade, a Roberta precisa. Zezinho, eu acho que você trouxe aqui uma boa alternativa para aqueles que não têm cabelo e que querem